Voltamos ao último bloco da entrevista com o Dr. José Nazar, psiquiatra, psicanalista, falando sobre a questão do crack. Dr. Nazar, o papel da família nesse processo, família, da sociedade, dos amigos que se perdem, que se afastam do processo? Veja bem, nós vivemos um momento muito delicado na estruturação das famílias, da sociedade. Nós cada vez mais observamos como as famílias estão vivendo quase que um território para dentro de si mesmas. Elas estão voltadas, as famílias de uma maneira geral, cada família está voltada para si mesma, para os seus problemas, não é? Para os desafios que encontram para educar seus filhos, não é? Pai, mãe, todos tendo que trabalhar cada vez mais, não é? E se preocupar com o futuro dos filhos, com o sucesso dos seus filhos. Então, dos membros da família está viciado. Então, as famílias, de uma forma geral, elas não fazem mais laços sociais entre elas para constituir processos de uma sociedade. Quer dizer, as famílias estão isoladas, ilhadas, cada uma voltada para si mesma. Não querem mergulhar num trabalho de diálogo, não é? De debates, no sentido de alimentar os laços sociais em termos de constituição de uma sociedade mais saudável ou menos sofrida enquanto tal. As preocupações estão voltadas para dentro do lar, não é? Para a educação e para o futuro dos filhos, para o sucesso dos filhos. Não é? A vida é cada vez mais difícil para todos nós. Não é? Veja que nós temos hoje rupturas, novas constituições familiares e etc, etc, etc. Os conceitos de família também mudaram muito. Mudaram muito e quando os usuários de drogas, todos eles pertencem a uma família, não importa como se constituiu. Uma família constituída com pai, mãe, em termos de uma boa educação, as chances de um dos filhos de uma filha vir a usar drogas são menores, mas não são garantias. Não são garantias. Às vezes há alguma questão da historicidade, não é? Em termos de um voto de morte ligado à historicidade dos meus avós, dos meus pais. Não é? Isso vai comparecer na minha família e isso, logicamente, que um filho será o porta-voz desse sofrimento. E que uma das saídas possíveis é o uso da droga. O problema é o que fazer com isso. O problema é o que fazer, porque nós não temos uma garantia antecipada. Por exemplo, hoje, e isso sim eu vejo, talvez isso merecesse um debate amplo sobre isso. Uma propaganda do governo em que alerta os pais se já conversaram com seus filhos sobre a sexualidade, já conversaram com seus filhos sobre isso ou aquilo, já conversaram com seus filhos sobre o crack. Quer dizer, eu acho isso exagerado. Eu acho isso exagerado porque estimula. Estimula e isso já vem da Bíblia. De São Paulo já mostrava que o proibido ele alimenta a um movimento de curiosidade, de transgressões, etc. e tal. Então, eu acho que talvez devêssemos trabalhar essa questão das drogas, do crack, de uma outra maneira. Não é? Nada de ficar alimentando e fazendo propaganda do crack. Não é? Desde que cada um viva a sua vida e possa por si só descobrir as coisas e saber que aquilo pode causar malefícios, né? Porque a maioria dos jovens, a maioria absoluta não quer saber, né, de usar drogas ou de chegar perto de drogas e até de amigos que usam drogas. Então, quando isso comparece,
numa família, eu acho que é a hora da família mudar o diálogo dentro de casa, começar a aprender alguma coisa com esse filho em sofrimento, não é? Buscar ajuda, não só de especialistas no plano de trabalho de consultórios particulares, até mesmo de órgãos do governo. Os órgãos do governo, de funcionários públicos, psicólogos, assistentes social, psiquiatras, eles estão até eles estão muitíssimo bem preparados para trabalhar essas questões. Mas o caminho, o melhor caminho é a abertura para um diálogo. Quer dizer, normalmente quando um jovem cai para o campo das drogas, é porque está faltando uma escuta, um diálogo, uma utilização mais aberta das palavras, das interdições, e são situações que às vezes precisam de uma internação durante um tempo. Não é? Porque tem casos de criminalidade, né? Quer dizer, o filho agride um membro da família, uma avó, uma mãe, tira até a vida. São famílias, às vezes, que têm dificuldade de lidar com a lei, de colocar limites. Então, se chegou a esse ponto, é porque já na base, na origem do desejo, não é, que brotou esse filho, essa filha, faltou lei, faltou interdição, não é? E o sujeito, às vezes, não tem outra saída senão a saída pelas drogas. Quer dizer, às vezes a saída pelas drogas é uma proteção contra um mal maior. Contra um mal maior. As pessoas, às vezes, não entendem essa leitura. O sujeito que busca a droga, ele está num sofrimento terrível. Ele não está ali porque gosta de droga, gosta disso, daquilo. É lógico que a droga, ela, por causar esse efeito, essa euforia, não é? Esse bem-estar aparente, euforizante, né? Essa coisa assim, de uma ilusão terrível, né? De onipotência, é lógico que isso leva o sujeito a esse tipo de crença, mas há um sofrimento muito grave por trás, dentro da vida desse sujeito que está ali na dependência. Há um sofrimento que nós não temos ideia, não podemos alcançar, não é? Só escutando. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, mas qual alerta que o senhor daria para as famílias e para o governo nesse momento tão delicado que vivemos? Veja bem, eu acredito que o único caminho que uma família pode trilhar quando um filho, uma filha apresentam questões com drogas essa abertura de diálogo e buscar ajudas, não é? Há famílias que não conseguem porque falta lei, faltam limites no interior da família, na estrutura da família enquanto tal. Então o sujeito vai buscar esses limites, não é? Em função de uma angústia que está corroendo a sua vida por dentro, ele vai buscar, através das drogas, não é? Promovendo atos transgressivos e embates com a lei. Isso é desagradável e os juízes têm estado mais abertos para subjetivar um pouco mais a aplicação das leis. Isso tem sido notado, cada vez está uma coisa mais humana, inclusive, não só no sentido de julgar e punir, mas no sentido de abertura para tratamentos.
de conceber esses sujeitos como sujeitos doentes, não é? Quer dizer, agora eu diria uma coisa interessante, eu achei bonito isso que você perguntou em relação ao governo. O governo tem que saber as suas limitações. Quer dizer, o governo não há como tudo governar, como buscar uma cura possível. Quer dizer, há nas relações humanas, há no ser humano um incurável e que nós temos, às vezes, que aprender a conviver com essa miséria humana, e o governo não tem que se responsabilizar por essas questões. O governo faz a sua parte, o importante é que faça com muito boa vontade, com um teor de verdade cada vez mais, porque o serviço público, com o passar dos tempos, ele vai se habituando a um fazer por fazer, não é? Então, o importante é que haja um processo de questionamento, que possam despertar cada vez mais, mas sem acreditar que possam resolver um problema que é um problema da história, é um problema da história das sociedades. A droga sempre existiu, a droga existe e a droga continuará existindo. Quer dizer, o fundamental é se apostar cada vez mais na educação, não é? Quer dizer, investir cada vez mais nos professores, não é? Nos profissionais da educação, porque não adianta nós termos professores que às vezes são mal remunerados, eles vão passar isso nas salas de aula. Nós temos que apostar na educação para que cada um cresça e possa dizer: eu quero ou eu não quero. Não é? Eu não quero saber de drogas. Eu acredito que seja possível, não é, viver de uma outra maneira. Mas para isso ele tem que ter uma educação mais ou menos razoável. Por quê? Porque uma educação, ela tem por função levar cada um de nós a poder pensar um pouco mais, a poder refletir um pouco mais. Não é? E nessa reflexão, nesse pensar, eu vou aprender desde criança a respeitar as relações, os vínculos, respeitar a relação com o meu desejo, que é algo muito caro, que veio dos meus pais, dos meus avós, e vou poder dizer: não, eu não quero seguir esse caminho que pode ser muito caro e não haver retorno. Então, apostar na educação e o governo saber que ele não tem que se responsabilizar, não é, pelos atropelos, não é, que as pessoas, as famílias apresentam. Ele vai fazer a parte dele com seriedade. Com seriedade. Agora, há que se unir, não é, as famílias, as construções das sociedades, junto com os órgãos públicos e, fundamentalmente, as escolas. Mas sem esse tipo de medo. Eu acho que o fundamental para a família, para a sociedade, para o governo, para o poder público, é poder lidar com essa questão sem medo. Não pode haver medo, não é? Porque nós todos estamos no mesmo barco. Não tem lobo nem cordeiro separadamente. Nós somos lobos e cordeiros ao mesmo tempo. Não é? Vivemos numa mesma sociedade. E temos que nos responsabilizarmos por essas questões e seguir em frente. Não pode ficar paralisado porque existe uma Cracolândia, existe isso ou aquilo. A vida segue, a vida continua. E nós temos que aprender a viver uma vida com um sofrimento menor. Não é? E se alguns indivíduos realmente não querem, há que se respeitar. Há pessoas que se matam de uma maneira, há pessoas que se matam de outra maneira. Quer dizer, há pessoas que não querem viver. E há que se respeitar esses limites, porque você não tem como levar alguém a deixar de usar drogas. Você não tem como. Às vezes o sujeito Mas quando ele se sujeito torna uma de boa ameaça para a família, sujeito
o sujeito tem boa condição social, vai para consultório de analistas, vai para consultório de psiquiatra, mas não consegue deixar a droga. A vontade de morrer, a vontade de se destruir é maior. E então saber isso é fundamental e poder conduzir essa política sem medo e sem grandes onipotências ou esperanças de que vão resolver esse problema das drogas. Esse problema da droga, ele retrata um incurável das sociedades e de cada ser humano. Muito obrigado, doutor Nazar, Eu pelos seus agradeço ensinamentos. a oportunidade.